Você está ouvindo o podcast Quarentena Cult. Oferecimento Unipar faz a química acontecer. Já fazia mais de uma semana que a Copa do Mundo da Rússia havia começado quando um time de futebol desconhecido atraiu a atenção do planeta. Os garotos do Wild Boars, ou Javalis Selvagens, um time amador da Tailândia, entraram em uma extensa caverna e, por causa de uma chuva torrencial que inundou as saídas, ficaram presos lá dentro. A reação foi imediata e, além dos esforços promovidos pelas próprias autoridades tailandesas, governos e voluntários do mundo todo ofereceram ajuda para resgatar os garotos. Foi um daqueles momentos em que a humanidade mostrou o que tem de melhor. Tudo isso está retratado no filme 13 Vidas, O Resgate, dirigido pelo vencedor do Oscar Ron Howard e disponível na Amazon Prime Video. E aí, tudo bem? Eu sou Ricardo Sabag, comigo os jornalistas da Gazeta do Povo, Evandro Schenkel e Jones Rossi. Esse é o Quarentena Cult. Tudo bem, pessoal? E aí, de boas? E aí, beleza? De boas? The Boars, os javalis selvagens da Tailândia. Primeiro, uma explicação para os fãs de Paulo Pozonoff. Paulo Pozonoff não estará no Quarentena nos próximos episódios do Quarentena, porque ele está envolvido em outro projeto da Gazeta do Povo, aqui no canal do YouTube da Gazeta, para você que vê a gente aqui no YouTube, né? Então, fique atento que, bom, Evandro, que tudo indica, quando esse Quarentena entrar no ar, o Paulo já vai ter. O Paulo já estará diariamente comentando as notícias de eleições exclusivamente para assinantes e seguidores do canal da Gazeta do Povo. Muito bem. Então, um produto novo da Gazeta aí para o período eleitoral, que está começando a pegar agora. Eu diria que diários na Gazeta do Povo, hein? A mente mais brilhante da Gazeta do Povo estará comentando. Não tem nenhuma dúvida disso, né, Jones? Não. Aquela careca ilustrada, né? Careca lustrada e ilustrada. O nosso Alexandre de Moraes ali vai estar. O nosso cabeça de ovo. O Paulo ele costuma ficar feliz quando ele indica filmes aqui pro Quarentena, que a gente gosta, né? Depois ele vem falar, pô, fico feliz que vocês gostaram do filme e tal. Eu fico feliz quando ele não tá aqui, que a gente pode falar dele, porque eu sei que ele vai assistir depois do Quarentena e ele vai vir comentar. Né? Vocês falaram de mim. Um abraço, Paulo. Paulo, um abraço para você. Mas vamos falar. Sorte no seu novo projeto. Muito boa sorte. Você espectador. Você espectador que está assistindo a gente no sábado já vai ter visto o Pozonoff. Nós não vimos ainda. A gente vai ver depois aqui quando terminar a quarentena. Mas vamos falar então hoje do 13 Vidas, um filme que está no Prime Video. Já não gostei desse número aí, hein? Tá muito eleitoral esse programa. Então vai ter que ter os outros também, né? 22 vidas. Mas o 13 Vidas não tem nada a ver com esse 13 aí que você pode estar pensando, né? Não é esse 13, é outro 13. Esse é o 13 da sorte. E esse filme é um filme que teve até uma recepção relativamente boa, pelo que eu vi na imprensa estrangeira, mas aqui no Brasil ele estava passando meio despercebido, né? Entrou discretamente no catálogo da Amazon e, bom, o Evandro vai falar um pouquinho a respeito do que é esse filme, vai lembrar o caso, talvez alguns dos nossos espectadores se lembrem desse caso, né, do time de futebol infanto-juvenil tailandês, que ficou preso nessa caverna lá em 2018, coincidentemente durante a Copa do Mundo, né? Teve uma série, acho que vale já citar desde já, né? Uma série que está disponível, inclusive, no Disney Plus. É uma série documental que foi feita sobre esse mesmo caso. Ela está disponível no Disney Plus, mas é uma série do National Geographic, que conta a história também desse episódio, aí mostrando os personagens reais, né? Essa versão dramatizada. E aí, Evandro, como que você apresenta o filme para o nosso... Então, eu vou começar falando que sorte que o Paulo não está aqui comentando o filme, né? Porque o Paulo não aguenta esse filme. Ele ia parar umas 10 vezes no meio. Não, ele não aguenta. Porque, assim, como que... Eu não sabia de nada desse filme. Pra vocês terem uma ideia do grau de desconhecimento que eu tinha desse filme, o Paulo indicou no grupo, né? E como a gente não debateu, vale o que foi indicado, né? Porque quando você não concorda com uma indicação, você tem que dar outra indicação. Essa é a regra, né? E como ninguém rebateu a indicação dele, vamos nessa, né? Vamos assistir esse filme. Para mim, assim, o que eu estava indo assistir?
um docudrama sobre o caso que ficou... Pra gente, ele foi um pouco abafado, que foi na época da Copa do Mundo. Então, ele não foi tão forte no Brasil A gente estava como... acompanhando outro drama, né? Que era o Neymar caído nos gramados da O Rússia. Neymar levou uma joelhada nas costas, né? mas Não, esse foi a Copa do Brasil, cara. Nossa, eu tô meio... Já tá confundindo, já tá aqueles velhos. Velho assim, desculpa. Já tá confundindo tudo. Não, ele E, tava rolando lá na Rússia. Desculpa, então, assim, para mim, a única informação que eu tinha desse filme era o nome. 13 Vidas, que eu tinha que buscar, ainda me falaram que estava em outro serviço de streaming, mas na verdade está no Prime Video. Beleza, comecei a assistir o filme. Eu não sabia nada. Quando aparece o Viggo Mortensen, eu pensei, olha só, pegaram o genérico do Viggo Mortensen. Não reconheci que era o Viggo Mortensen. Aí quando apareceu o Colin Farrell... eu pensei, cara, olha, pegaram um genérico, o genérico do Colin, porque fazia muito tempo que eu não via o Colin Farrell. Eu acho que a última vez que eu vi ele foi naquele True Detective. Cara, pegaram o cara genérico, né? Tipo, o que eles querem, né? Porque, pra vocês terem uma ideia, eu achei que o filme era aquelas produções, tipo, tailandesa, francesa, tailandesa, americana, docudrama mesmo. Não que fosse um filme do Ron Howard, né? O cara que fez Cocoon, o cara que fez Apollo 13, sabe? Então, eu só descobri que era do Ron Howard no final, nos créditos. Eu falei, agora faz... Aí meu mundo se abriu, assim, foi uma iluminação. Porque o que acontece? Apesar de... ele vai fazer um drama em cima dos fatos que aconteceram lá na Tailândia. São 13 meninos de um time de futebol que eles resolvem, eles estavam treinando, eles e o... São 14, então, né? Não, são 12 jogadores e o técnico. São 13 no total. Então tá. Então são 12 mais um, então. É isso. 12 também é um número cabalístico aí. 12 mais um. Aí os 12 meninos do campo que estavam jogando, eles resolvem ir numa gruta. E até isso na minha cabeça, eu me lembro do caso. Só que não era com o drama que é construído aqui. Quando você fala se eles entraram numa gruta, você pensa que é uma gruta, né? E que deles ficaram presos. Não, conforme... o que acontece? Eles entram nessa gruta, nessa caverna, que é meio conhecida ali, como se fosse lá um ponto turístico lá da região. Né? Que é da princesa, a princesa adormecida lá deles, que é uma um corcovado, alguma coisa assim, que eles vão lá e fazem, né, passam um fim de semana, uma cachoeira, alguma coisa assim, e tem essa caverna. E, bom, lá, Tailândia, né, então você tem um tempo... tem as moções, então você fica... você tem muita chuva, né? É muito úmido, tipo Manaus, assim, né? Você tem uma umidade relativa do ar muito forte e uma grande variação de instabilidade atmosférica, não de temperatura, mas de estabilidade atmosférica. E quando eles entram lá, começa a chover de forma torrencial e inunda rapidamente a caverna e eles não conseguem sair. Isso leva umas 12 horas, mais ou menos, até reconhecer. Até aí é a informação que eu tenho. Quando o diretor começa a explicar de uma maneira muito didática aonde essas crianças estão, é algo que se fala, tipo assim, é um drama muito maior do que eu tinha presenciado. Eles estão a 2,6 km da saída. Como eles chegaram lá, já era um grande desafio, né? Assim, porque provavelmente quando chove, eles têm que ir se deslocando, fugindo da água, né? E eles chegam a 2,5 quilômetros. E aí que você pensa... E aí eles... vai ter os SEALs lá, a marinha deles tailandesa, que vai lá para tentar ver o que está acontecendo, não consegue muito... ter muita informação, aí tem outras equipes de resgate, blá, blá, e eles chamam marinheiros profissionais, mergulhadores profissionais ingleses, né? Eu não fui pesquisar, então vocês vão dar muito mais informações do que eu, mas que parece que são pessoas que não necessariamente são militares, mas eram pessoas que são conhecidas por fazer... uma espécie de brigada, né? Eles têm alguns mergulhadores especializados nisso, em mergulho de caverna,
que atuam só em casos de emergência. Então, eles não são profissionais daquilo, eles não recebem por aquilo. Eles têm outras profissões, mas são mergulhadores especializados nesse tipo de situação. E que no Brasil a gente tem muitos espeleólogos, eu acho que é um pouquinho isso, assim, que são pessoas, são profissionais liberais, são empreendedores, são estudantes, que eles vão, né, mapeando cavernas, eles põem lá, eles têm toda a tecnologia, conhecimento para você ficar andando dentro das cavernas. E provavelmente, e agora a gente descobre, também tem isso, quem faz isso no fundo do mar, quem usa mais no fundo do mar, não, dentro de águas, né, para fazer essa exploração de cavernas submersa. E daí eles têm que chamar esses ingleses para ir lá. E esses ingleses chegam e começam a tentar, porque não se sabe ainda sequer se essas crianças estão vivas. Você não tem informação, você não tem comunicação. Isso já é o terceiro, quarto dia que elas estão desaparecidas lá, né? Elas estão isoladas, né? Isso. Eu acho que eles descobrem com 11 dias, ou algo próximo disso, não é? No décimo dia. No décimo dia. No 10º dia que os 2 mergulhadores ingleses chegam lá. O cara que é consultor de tecnologia e o outro que é um ex-bombeiro, né? Que eles ainda falam, quando eles voltam lá, em vez de serem, né, agraciados por ter descoberto, os velhos acharam os moleques. Os tailandeses falam, os velhos acharam. Porque o que acontece? Qual é a complexidade? É que você não precisa, você não é necessariamente... Aliás, só uma coisa, essa cena é igualzinho ao que aconteceu na vida real. Não sei se você chegou a ver o vídeo... Porque eu imagino que seja muito fiel, tudo. Eu fui procurar o vídeo, daquele vídeo que eles gravaram quando eles acham os moleques com aquela GoPro, né, que eles estão lá. E é igualzinho, até as falas, tudo, eles falam... eu acho que até o nome quando eles dão, para qual é a reação, eu acho que tudo isso deve ser muito fidedigno, eu não tenho certeza, mas parece ser pelo nível de complexidade que a história é contada, né? É um filme de quase 3 horas. Então, assim... E aí você está indo, vem esses ingleses, e eles começam... E é isso que... E daí o diretor já começa a explicar, porque é uma história muito complexa, ela é muito simples, mas os detalhes que a tornam heróica são muito complexos. Quando você descobre que para você fazer uma travessia... Porque, veja, aí eles têm que mergulhar. Só que eles têm que mergulhar no meio de estalagmites e estalactites, porque eram cavernas que estavam inundadas. Então, não é você mergulhar no oceano, é você ter passagens onde um homem mais forte já não consegue passar sem ter algum tipo de trabalho ali, de técnica ou de limpar a área, né? E aí eles vão desafiando, e aí são tipo 6, 7 horas de mergulho. Quando eles chegam nas crianças, são 7 horas de mergulho para ir e 7 horas de mergulho para voltar. Você imagine o desgaste. Quem já praticou natação? Quem vai no mar? Mergulhador profissional, cara que é especializado naquilo. Só que sem descanso. Sem descanso, é o cara mergulhando. E não é uma água parada, é uma correnteza, porque você continua vindo a água de cima da montanha e aquilo ali é uma torneira aberta. Tipo assim, não é uma coisa simples. E todos esses elementos, o diretor, ele vai colocando um a um, né? Aí ele vai colocando como que foi construído os voluntários que pensaram que... Cara, assim, o ser humano, ele é algo... É algo especial mesmo na natureza. Cresce na diversidade, né? Cresce na diversidade. Porque daí o que acontece? Alguém que não tem nada a ver com isso, ele fala, essa montanha é muito grande, é óbvio que se continuar caindo água, não adianta, porque eles primeiro tentam com maquinário, com bombas, tirar a água de dentro. Só que eles veem que é muito difícil, mas ainda assim ajuda, porque já é a água saindo de dentro, é alguma coisa. Só que daí alguém tem alguma ideia, uma pessoa que não estava participando das equipes... O cara que é tailandês, ele é de Bangkok e mora no Illinois, nos Estados Unidos. E estava lá de férias. Engenheiro hídrico. E o cara fala, os caras estão enxugando gelo aqui, tem que tampar. Ele que ele fala, eu tenho que subir na montanha e começar a tapar onde escoa essa água. Só que como um ser humano faz isso? Aí ele vai lá e tem que chamar um monte de gente para fazer isso. Só que isso vai acontecer o quê? Vai acabar com a plantação de arroz da galera que está no pé da montanha para onde eles precisam escoar água. E aí vai lá e pergunta, população, a gente precisa fazer isso, o que vocês acham? E aí o cara pobre, que depende da colheita, ele nem titubeia. O cara vai passar fome com aquilo, ele vai perder a colheita dele. Não tem dúvida que ele vai passar bem mal ali. Faça o que tem que ser feito. Então você tem vários... Não, isso que eles ainda falam, né? A gente não sabe se vai salvar as crianças, a gente vai dar uma chance a essas crianças. E aí tem essa.
Então, veja, toda a comunidade, imprensa internacional, gente da Inglaterra, SEALs, gente de fora... Militar americano lá no meio. Isso, todo mundo, né, em várias frentes tentando fazer isso, só que você ainda não sabe se essas crianças estão vivas. Quando os ingleses chegam lá e descobrem que as crianças estão vivas, que parece que é um momento de catarse, né? Tipo, pô, as crianças não vivas. Se eles chegaram lá, as crianças saem. E aí piora, porque aí acontece, quando eles saem, um olha para o outro e ele sabe que não tem condições de trazer aquelas crianças vivas. É impossível tirá-las de lá, porque um mergulhador profissional não conseguiu chegar na metade do caminho e morreu. Eles são tipo assim, eles são poucos no mundo que conseguiriam fazer aquilo que eles fariam, que é mergulhar por 7 horas, sem quase nada, porque você não tem como levar muita coisa, porque você não tem como passar naquele lugar, você não tem como levar muita comida, você não tem como levar vários cilindros. É tudo assim, você tem que ir levando um cilindro extra. Então eles têm que ir muitas vezes para garantir, no mínimo, que essas crianças possam comer pela primeira vez após 13 dias, que eu acho que é quando eles conseguem retornar lá para entregar a comida. E depois, eles não sabem como tirar. E eles falam isso para as autoridades, mas a população está completamente feliz, porque, pô, as crianças estão vivas, estão mandando um negócio. Só que eles sabem que tecnicamente é impossível de tirar essas crianças de lá, até que um deles propõe algo que assim, está no limite do ético. E eu fiquei pensando sobre isso também, e eu acho que a gente vai debater esse limite do ético quando, né, ele quer sedar as crianças, transportar elas como se elas estivessem mortas, né? Então você dá uma anestesia, elas ficam parcialmente mortas, eu vou colocar entre aspas aqui, porque é para elas ficarem... Ficam inconscientes. Elas têm que ficar inconscientes. Elas não podem se mexer, porque senão elas podem se enroscar ou tirar alguma coisa e consumir menos oxigênio, né? Então, assim, e também eles têm um problema de tamanho, né? Tanto que é muito pequeno, não tem equipamento para aquela criança que é muito pequena, né? Então, assim, é muito obstáculo, né? E você vê isso, aí você tem um diretor que vai contar todos os detalhes, vai deixar você apreensivo de 2h40, 2h10, você tá mordendo a cadeira. O Paulo ia passar bem mal assistindo esse filme. Você tá mordendo a cadeira com as suas nádegas, de tão tenso que você está. Eu não sei, pelo menos para mim foi assim, foi sufocante, né? E aí depois quando você descobre que é o Ron Howard, você fala, pô, esse cara é um contador de histórias. Isso daqui na verdade é uma super produção, mas parece um documentário. Terminei o filme assim falando, cara, que experiência incrível, assim, sabe? Você ter uma história bem contada, sem invencionice, uma direção técnica, sabe? Aquela direção que não quero que a minha câmera apareça, não vou usar drone, não, a minha técnica é essas pessoas e ponto. Vou contar a história dessas pessoas, vou valorizar a coragem desses meninos que ficaram sem comer. Assim, quantos sobreviveriam, né? Apesar de serem tailandeses, essa galera criada no Muay Thai, né, cara? Tudo magrinho, rápido. E são mais fortes. Ocidental. Mas 13 dias, cara. Não, mas é que você já viu os vídeos dessa criançada tailandesa treinando, cara? Você fica. Você não assistiu aquele filme do Van Damme, o cara chutando lá o pilar e quase destruindo lá? Não, você fica abismado. Eu acho que a piazada do Play aqui não aguentaria 3, 4 dias, não. Mas aguentar porque tem bastante reserva também, né? Não, é pior. Para sair depois. Imagina. Tem que ficar mais um mês, tá? Vai ter roupa de borracha aqui. Cara, e aí tem várias coisas. O que eu acho incrível, o respeito que trata o treinador, que manteve essas crianças rezando, né? Assim, quando elas começavam a se desesperar. Cara, é que é muita coisa. Se desesperar, consumir mais oxigênio. Eles não têm oxigênio dentro da caverna onde eles estão, porque não tem entrada de ar e a água está subindo, eles estão consumindo, né? Então, quando eles chegam lá, o nível de oxigênio normal seria de 21%, já está em 16% quando chega lá. Então, quanto menos eles respirarem, melhor. Você tem que fazer escolha. Quem são os primeiros? E aí é dúbio, assim, porque os primeiros podem ser aqueles que são salvos, ou os primeiros podem ser os que são teste, que podem morrer.
Quem é esses primeiros, né? Você deve contar ou você não deve contar para as famílias? Você deve ou não deve contar para eles mesmo o nível de risco? Porque o filme dá a entender que eles contavam com as mortes. Não ter as mortes é um milagre, né? Assim, porque eles contavam. Contavam com a maioria de mortes. Exato. Era uma Eles estavam solução fazendo uma conta de desesperada. quanto eles conseguiriam tirar, né? Se saísse 1, 2 vivos, ia ser alguma coisa já. Então, enfim, eu achei incrível, é um filme incrível, indico, e agora eu queria ouvir vocês, o que vocês acham, porque eu acho que ainda tem muita coisa, mas eu falei 20 minutos aqui em sequência, então segue lá. Jones, o que você achou, fale? Eu gosto da história, porque a escolha da história, né? Por que o Ron Howard foi lá e escolheu essa história, né? Que é uma história de valorização da vida, né? Hoje em dia, a vida é tão descartável em tantas instâncias, né? Eu ainda estou um pouco chocado com a história da Daniela Pérez, que a gente conversou aqui o outro dia, que assim, a vida, que a pessoa em 10 segundos acaba com uma vida que foi gestada, querida, amada, né? E tudo isso. E hoje se fala tanto em utilitarismo, né? As vidas têm que cumprir um propósito maior pelo bem do planeta, etc. e tal, e não sei o quê. E esses moleques, o investimento que houve para salvar eles foi muito grande, né? Ali, que nem o Evandro falou, desde das pessoas que moravam nas vilas ali, plantavam arroz no sopé da montanha, até o cara que se deslocou da Inglaterra, o americano que saiu da cidade, o exército que foi ali, que foi lá, enfim. Então, é um filme sobre o triunfo da valorização da vida. Todas as vidas importam, não interessa se vai ter que usar recursos. Né, eu lembro de uma discussão, abrindo um parênteses aqui, eu lembro de uma discussão, Evandro, que a gente teve uma vez, e que eu lembro que eu e você, a gente não conseguia entender qual que era o ponto, não vou citar o nome, era um outro jornalista, a gente estava falando sobre medicamentos, aquelas pessoas que entram na justiça para conseguir medicamentos que custam milhões para salvar o filho. Né? E eu e você, a gente estava falando, sim, né? Eu entraria na justiça na hora, né? Para salvar o meu filho. Ele, mas com aqueles tantos milhões eu poderia salvar não sei quantas vidas no SUS. E não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona. Não é utilitarismo. Então, essa visão utilitária de mundo, né? Que você pode, então, começar... Não, essa pessoa que está com câncer, tratar de câncer custa muito caro. Então, não vamos tratar só disso daqui que é barato, não sei o quê. Enfim, esse filme... Quantos salva-vidas poderiam ter sido mortos para tentar salvar 13 pessoas? Né? Tipo assim, será que valeria a pena ter tentado? Se você... Quantas pessoas podem morrer de fome por terem as fazendas inundadas? Se você começar a fazer esse tipo de valoração utilitária da vida, a gente chega numa barbárie total, né? A partir do momento que a gente valoriza a vida, a gente entra num círculo virtuoso que tudo começa a ser valorizado, né? A vida de quem foi salvo, a vida de quem salvou, a vida de quem abriu mão da colheita para salvar, para também ajudar a dar uma chance, né? Dar uma chance para aquelas crianças sobreviverem. É um ciclo virtuoso, porque com certeza, né? Aquelas pessoas também foram ajudadas e houve ali uma comunhão, né? Para ajudar essas pessoas. Então é que nem eu escrevi lá no texto de início, a humanidade mostrando melhor, né? A gente gosta de malhar, a sociedade fez isso, a sociedade fez aquilo, mas a sociedade faz muita coisa boa. Talvez a gente não inventou nada melhor do que esse arranjo que a gente tem atualmente, que a gente valoriza a vida, é um arranjo, né, que vem aí de séculos de filosofia, de teologia cristã, judaica, ocidental, de valorização da vida, de que as vidas importam, todas as vidas importam, e a gente precisa
cuidar disso. O Evandro falou bastante da parte técnica, né? Realmente parece até um filme do Clint Eastwood, né? Que é aqueles filmes que ele faz assim, que sem grandes invenções, tal, poderia ser um filme dele. Mas o Ron Howard sabe explicar esses pormenores, né? O Apollo 13 tem essa coisa também, né? Também de resgatar. Agora, olhando em retrospecto, tem isso, né? Também o Apollo 13 era o resgate quase impossível. Né? Eu ia até fazer esse paralelismo, Jones, com o Apollo 13, né? Acho que são filmes que dialogam bastante os dois. E na década de 60, na década de 70, né? Eu não sei se era década de 60, 70, enfim. Ali é final de 60, início de 70. Salvar os caras no espaço naquela época que a capacidade computacional da NASA, hoje um celular tem mais do que isso. Enfim. Mais, né? Então, eu gostei disso, e foi um filme que me surpreendeu também. Quando vocês falaram lá, eu nem me manifestei lá no grupo. A gente tem um grupo, né, para a gente decidir quais são as indicações e tal da semana. Nem me manifestei, porque eu pensei, putz, deve ser xarope, né? E daí eu assisti, achei bem legal, gostei bastante. E as atuações são naturais, né? É tudo, não tem nada forçado ali, é bem bacana. Eu gosto de filme com o Viggo Mortensen. É difícil ele fazer filme ruim. Viggo Mortensen, que vale lembrar, é um ator argentino e que faz o papel do inglês, né, nesse filme. Então, não, mas o Viggo Mortensen é argentino? Eu acho que ele morou, né? Eu acho que ele morou quando ele era pequeno, o Sabag, em Buenos Aires. Vamos checar a informação, mas eu tenho quase certeza. Não, com certeza ele morou porque ele torce para o San Lorenzo. Ele é torcedor fanático do San Lorenzo. Tem uma história muito boa dele. Tem uma história muito boa dele, que ele estava em Madrid gravando um filme, e daí ele estava com a camisa do San Lorenzo e ele ia assistir. O diretor do filme convidou ele para assistir San Lorenzo e Boca na casa dele, né? Então ele comprou um vinho, estava com a camisa do San Lorenzo e estava indo pegar um táxi. E daí os torcedores do Real Madrid passaram, acharam a camisa do San Lorenzo grená e azul. É tipo a do Barcelona. Os torcedores do Real Madrid passaram e começaram a xingar ele, foram para cima dele. Ele, não é Barcelona, aqui é San Lorenzo. E daí os caras começaram a sudaca de merda e foram para cima dele do mesmo jeito, que ele teve que sair correndo, pegar um táxi. Você tem razão. E daí quando ele chegou na casa do diretor para ver o jogo, o Boca ganhou no estádio do San Lorenzo de 7-0 do San Lorenzo. Mas dá a informação correta, realmente. O Viggo Mortensen nasceu nos Estados Unidos, ele passou a infância na Argentina, mas voltou para os Estados Unidos depois. Eu tinha, na minha cabeça, ele era argentino. Ele é peculiar por esse negócio de torcer para o San Lorenzo. Sempre achei ele engraçado. Eu vou pegar carona no que você falou a respeito desse aspecto humanista do filme. O Evandro falou muito bem sobre o que chama mais atenção, que é o encadeamento dessa história, né? E o filme é preciso, em 2 horas e 40. O filme não tem nenhum excesso, não tem nada que se... Até o trecho final do filme, que vai mostrar o resgate dos 12 meninos e mais o técnico, que é um jovem adulto ali, alguém com seus 20 anos no máximo, ele vai mostrando quase que um por um esse resgate ali, o que vai acontecendo. Não é assim, chegaram, resgataram e deu tudo certo. Não, você vai mostrando os casos ali, assim, você fica... realmente cada trecho daquilo ali parece que é muito pouco excessivo, assim, dentro dessas 2 horas e 40. Mas tem um lado do que você estava falando, Jones, que eu acho que o filme se esmera em fazer isso, que é tentar mostrar, para além da técnica ali dos mergulhadores, da ideia absurda que eles tiveram e que felizmente deu certo, como a comunidade conseguiu se organizar ali no entorno daquela caverna, né? Como a comunidade foi prestar o seu apoio, montou ali uma rede, as famílias estavam ali, então se tinha muita gente por perto, se prontificando. O filme dá essa informação até no letreiro final lá, dizendo que houve quase 5 mil voluntários, né? Então é evidente que o filme mostra a parte mais dramática dessa história, né, que é as crianças ficando presas e como que foi essa operação de resgate inconcebível, mas ele também tenta dar essa dimensão humana para além
do que aconteceu ali de extraordinário, que na verdade é muito corriqueiro, que é a capacidade das pessoas se solidarizarem umas com as outras nesses momentos mais difíceis, né? A história lá do engenheiro hídrico que vai subir a montanha, ele tem uma iniciativa sozinho, e o filme até mostra que ele chega lá, ele vai falar com um local lá, um aldeão lá, uma região norte da Tailândia, não é um lugar muito urbanizado. Ah, o senhor que conhece essa montanha aqui, né? Daí o sujeito me desconfiado, por quê? Né? Não, porque eu vim agora de Bangkok, fiquei sabendo do que aconteceu com as crianças, vim tentar ajudar aqui, eu sou engenheiro. E aí o local pergunta assim, mas por que você veio para cá? Né? Não, assim como a maioria das pessoas, eu fiquei sabendo e vim. Pergunta se ele era um oficial de alguma coisa, né? E daí o cara fala, não. Você é do governo? Não sou, eu sou alguém que veio tentar ajudar aqui de algum jeito. E assim, não fui pedir autorização, não fui perguntar se vai alguém me ajudar e tal. Se a gente não tentar conter esse fluxo aqui da montanha, de nada vai adiantar os esforços de quem está lá dentro da caverna, né? O cara tem essa ideia. E aí consegue fazer, como lembraram vocês, né? Conseguem fazer esse movimento com uma centena de pessoas ali, que são também locais, que vão subir uma montanha, ficar debaixo da água, tentando de uma maneira rudimentar fazer a água escoar ali, porque não tem como se esperar vir alguém construir cano, sei lá o que eles iam usar para tirar aquilo lá, né? Então o filme tenta dar muito essa dimensão humana. Eu acho que eles conseguem fazer isso, mas é evidente que a história que vai prender mais o espectador, que vai fazer você ficar muito atento a tudo que acontece, é essa história que está ali dentro da caverna. Mas essa parte é boa, né? Até porque quando o governador chega lá em cima, né? Eu acho que alguém conta lá pro governador, tem um monte de gente lá em cima da montanha. Daí quando ele chega lá, tem uma galera já ajudando, né? E daí o governador, eu fico imaginando, talvez algum outro, alguma pessoa mais vaidosa poderia ficar, né, brava porque eles não pegaram autorização. Não pediram autorização, etc, porque tinha que passar pela minha autoridade e tal. E parece que, pelo menos essa história que o filme conta, né, que tudo isso fica muito de lado ali. Daí o governador pergunta como pode ajudar, né? Ele fala, vai ter um custo. Tem que ajudar, entra a história ajudar na parte difícil, que é convencer lá os camponeses a abrir mão da sua plantação, né? Mas é evidente que o trecho, o que do filme chama mais atenção, e acho que é isso que vai trazer mais atenção do nosso espectador, é a história ali dentro da caverna. Porque se você conta a história, porque eu tenho um amigo que me contou, que assistiu o documentário, me contou essa história, e assim como o Evandro, eu acho que a gente aqui no Brasil passou meio batido por essa história, não entendeu a carga dramática. Todo mundo lembra do episódio. Em época de Copa, né? Tem uns moleques lá. E o filme até cita isso, fala do Brasil sendo derrotado pela Bélgica e tal. A gente aqui no Brasil está muito preocupado com a Copa. Então, aconteceu essa história, mas assim, na minha memória, igual o Evandro estava contando. Teve um caso lá de crianças que ficaram presas dentro de uma caverna, né? E passou um tempo, resgataram as crianças. Você não tem ideia da complexidade. Que eu lembro que eles assistiram a final, lembra? Eles saíram a tempo de assistir a final ainda? Foram assistir a final bem, né? Não saíram com nenhum tipo de problema mais sério ali, né? Depois de ter ficado 15 dias quase sem se alimentar, sem beber água, enfim, não sei. Mas o filme dá ideia dessa complexidade. Eu lembro que eu estava contando que esse amigo veio contar do documentário, esse que eu falei, do National Geographic. O nome dele, até, para quem estiver interessado, é Milagre... Não, esse é outro. É o The Rescue. Esse é o documentário que está no Disney Plus, The Rescue, que é a mesma história que o filme conta. Tem um outro filme tailandês que conta a mesma história, que chama Milagre na Caverna. Também está disponível por aí. Mas aí a versão feita por cineastas tailandeses lá. E esse amigo me contava, estava tentando me contar o que era, assim, qual que era a complexidade. Que as crianças ficaram presas no fundo da caverna, aí vieram os mergulhadores da marinha tailandesa não davam conta, porque, né, a caverna que chamaram os especialistas, assim, mas eu ficava, mas por que parece tão complexo assim, né? Porque você mergulha, não vai sair lá do outro lado, né? Não, o filme vai mostrando muito dessa complexidade, recria ali, né, a caverna toda, mostrando várias vezes, é muito didático nisso para o espectador, mostrando o trajeto que você tem que fazer ali, quais eram os pontos que eles podiam parar, quais eram os pontos mais difíceis de atravessar, e isso que o Evandro lembrou desde o início, o desgaste físico
de fazer aquela travessia, né? Tanto que eles conseguiram chegar nas crianças lá pela terceira vez que eles tentaram atravessar a caverna submersa, né? Porque tinham trechos ali que eram muito difíceis, para não dizer quase impossíveis de serem ultrapassados. E o filme ele faz isso com brilhantismo, e aí eu fui atrás até de ver alguns detalhes técnicos. Eles não filmaram dentro da caverna ou de uma caverna, eles recriaram a caverna num estúdio enorme na Austrália. Então eles recriaram a topografia da caverna, criaram os tanques, submergiram alguns trechos daquilo que eles recriaram para conseguir filmar debaixo d'água. Então, quando você assiste aquelas cenas, de fato você tem mergulhadores, atores mergulhando, e a câmera debaixo d'água tentando dar uma dimensão do que foi a experiência dos mergulhadores de verdade. E eles tiveram a assessoria dos próprios mergulhadores, dos 5 mergulhadores britânicos que fizeram a operação de resgate, e assessoraram. Então, porque tem um momento que um desses 5, ele é colocado numa situação que diria que seria menos heróica do que a dos demais, né? Só que eu fiquei pensando, cara, os caras têm que ser, assim, eles têm que ter, eu não consigo nem explicar, mas ele tem que ter um apreço tão grande pela história para se deixar representar no momento de fraqueza. Sabe? Porque é isso que eu tô falando, porque não tem como você assistir o filme e não achar que aquilo tudo foi tentado ter um retrato fiel do que aconteceu, né? Não, é um cuidado tão grande. E quando você vê um dos personagens num momento de fraqueza, e depois o cara reconhecer isso nos bastidores, para deixar que seja filmado, que é uma conversa que eles tiveram entre 3, ou seja, se eles não quisessem que o mundo soubesse dessa passagem, seria muito fácil deles terem escondido, e eles se esconderiam, porque aparentemente eles têm uma conexão ali que é maior do que, né, colegas de trabalho, né? Então, porra, é mais impressionante isso. Eles estão lá nos créditos do filme, depois eles dão um depoimento sobre como que eles ajudaram a recriar as cenas do mergulho. Agora, com um detalhe que me pareceu mais fantástico ainda, porque o filme, assim, o Ron Howard é um diretor extremamente capacitado, né, a contar histórias visuais, né? Tanto que ele tem uma carreira enorme, ele fez diversos filmes. O que eu ia citar, isso que o Jones trouxe, o Apollo 13. Ele começou como ator mirim em Hollywood. Tem muita estrada. Ele começou como ator mirim em Hollywood, cresceu em Hollywood. É um cara que sabe tudo de cinema. Ele sabe muito o que ele está fazendo, e fica muito evidente isso, porque essas cenas, elas são extremamente bem filmadas, assim, uma preocupação com iluminação, com desenho de som. Você tem, quando os mergulhadores submergem, você começa a escutar como se você tem a experiência, quando você mergulha um pouquinho, que seja uma piscina um pouco mais profunda, que a gente escuta, assim, som meio, né, batidas, assim, rudimentos de sons, né, você escuta um estrondo aqui, alguma coisa ali, nada. Então eles reproduzem isso um pouco. Então nos primeiros mergulhos você escuta muito, por exemplo, o som do tilintar dos cilindros de oxigênio batendo nas estalagmites, por exemplo, né? E aí você fica ouvindo aquilo, você não sabe bem o que está acontecendo, e deles se chocando com as estalagmites e estalactites o tempo todo. Eles se cortam, eles se machucam a cada vez que eles... Um mergulhador tailandês morreu de infecção. Exatamente. Houve 2 mortes, né? Um deles morreu ali no trajeto de volta, trocando cilindro. Morreu asfixiado, imagine que morte, né? E o outro morreu depois porque se machucou e morreu de uma infecção posterior ali. Então era uma coisa perigosíssima. Agora, o detalhe que eu queria trazer, que esses mergulhadores contam, é que eles ajudaram a reproduzir, assim, tudo que dava em termos do que eles passaram nas fases mais difíceis. Então, quando eles descrevem o que era mergulhar por aqueles trechos mais sinuosos ou mais estreitos e tal, é fruto do depoimento dos mergulhadores. Mas uma coisa que eles disseram que me chocou demais. O filme, obviamente, para situar o espectador, ele mostra, né, o que os mergulhadores estão enxergando ali. Então ele vê assim, eles se comunicando visualmente, por exemplo, um com o outro, né, porque eles vão em dupla, então um passa, dá um ok, avisa para o outro vir e tal. Isso não aconteceu, simplesmente porque os mergulhadores dizem que nos piores trechos eles não tinham nenhuma visibilidade. Eles passaram aquilo no escuro completo, no breu. Eles conseguiam enxergar assim a distância de centímetros
da lanterna deles. Eles não conseguiam ver para frente. Isso com corrente ultrapassando coisa. Então, assim, o filme é muito competente em trazer para o espectador comum esse drama, porque eu tentei me colocar ali, né, no lugar daqueles mergulhadores. Imagina, já é uma missão difícil você chegar lá, entrar na caverna, mergulhar por 7 horas, sair do outro lado, voltar por outras 7 horas, sem você ter feito nada, exceto mergulhar e sair no outro lugar e voltar. Imaginem vocês se dar conta de encontrar um grupo de crianças e falar assim, essas crianças não vão sobreviver e elas dependem da gente e da gente ter alguma ideia que nunca ninguém teve. E vem uma ideia que beira, aliás, a discussão é muito válida, né, a respeito da ética de se fazer isso, né, eles convocam um mergulhador que é anestesista e contam para ele qual é o plano deles. Olha, a gente quer anestesiar as crianças e transportar elas inconscientes. E eles falam muito abertamente disso, ó, a gente não pode pensar que são crianças, a gente tem que fazer o trabalho de um carregador. A gente vai pegar isso aqui e transportar como que um pacote, né? Só que com detalhes ainda, né? Porque a anestesia ia durar meia hora o efeito. Então, ao longo do trajeto de 7 horas, eles iam ter que parar e ficar aplicando mais doses de anestesia. Isso com o risco de haver qualquer tipo de reação que ia fazer a criança acordar no meio. Imagina. Anestesia é um negócio bem perigoso, porque... Ou morrer, né? Morrer pela anestesia. Morrer né? pela anestesia. O filme mostra quando eles estão indo fazer anestesia nas crianças e para transportar elas de volta, eles não querem contar o que está acontecendo. Só quem está sabendo são quem está envolvido na operação e alguns militares que ficaram lá junto na tentativa de resgatar eles, ficaram também isolados lá, né? Então tá todo mundo tenso. Eles mostram, a câmera mostra do ponto de vista das crianças que estão assistindo aquilo, que é os mergulhadores tirarem um deles, deitarem a criança, contar uma história qualquer, a criança fica grogue, desmaia, eles põem a criança deitada, amarram com a mão para trás. Amarram com a mão para trás, as pernas amarradas, colocam uma máscara na criança e testam a criança submergindo ali naquele momento para ver se ela está respirando pela máscara enquanto isso. E às vezes não dá certo de primeira. Então, assim, é uma tensão o tempo inteiro. Não existe um momento do filme, a partir do momento que eles já ficam presos, já no início, assim, não tem enrolação nenhuma, já chega lá, já está preso, já vão os pais lá, ó, já sabe que vai ser um problema isso. O filme não diminui essa tensão o tempo todo, né? Então, e tem esses méritos, que é conseguir reproduzir isso e com esse esmero técnico que é muito raro da gente ver. É uma pena que o filme não tenha tido, pelo menos aqui no Brasil, uma recepção melhor. Ele teve, eu não fui atrás de dados de bilheteria, essas coisas, mas ele teve uma estreia em cinemas lá fora e tal. Então, o elenco é um elenco de qualidade, né? A gente falou do Viggo Mortensen, o Colin Farrell. Os dois estão muito bem nos papéis dos dois mergulhadores principais ali, assim, se vê que eles encarnam personagens, o Evandro lembrou bem, né? Você está vendo, parece que é uma imitação, porque eles estão dentro de personagens, assim, com maneirismos, com um jeito de falar, né? Cada um com uma personalidade muito forte ali e tal, e o elenco de apoio não deixa por menos ali, né? Claro que tem, assim, todo o elenco tailandês, que aí você imagina que sejam atores ali, tirando um ou outro, o que fez o nadador que morre, ou o capitão da marinha, ou o próprio governador, que é uma espécie de administrador ali, uma espécie de prefeito indicado dali da cidade, né? São atores um pouco mais tarimbados, mas o resto, assim, é um elenco, né, muito local ali e tal, mas isso não muda o brilhantismo do filme. Então, é uma história de profundo apelo emocional, uma história profundamente humana. Agora, é um drama, assim, pesado. Quem não gosta, eu conheço muita gente que fala assim, não gosto de drama, que a vida já é cheia de drama, eu não quero, né, gastar meu tempo. Veja, é um filme tenso, mas lembre-se, quando estiver assistindo, quando começar a assistir, que a história tem um final muito feliz mesmo. E não é spoiler, porque é um fato real que já aconteceu. Então... Mas eu sei lá, eu não lembrava que todos desavisado não lembrava. Você podia achar que no meio, e de fato tem fatalidades, não são entre as crianças, né? Mas tem. Sim. Então, assim, lembre-se disso para a tua jornada ser menos, né, nervosa nesse sentido. Agora, é uma superação do espírito humano em primeiro lugar, né? Se imaginar que a comunidade consegue fazer isso, que um grupo de pessoas consegue ter uma ideia, executar essa ideia, e a resiliência das crianças, né? Elas são personagens ali, né?
aqueles personagens eles se manifestam pouco no filme, são as vítimas lá que estão perdidas e vão ficar desacordadas, boa parte, mas imagina o que é isso. As crianças passarem 15 dias no fundo de uma caverna sem comer, sem se alimentar, sem descansar, no escuro. Imagina, eu no segundo dia já tá votando quem que a gente ia comer. Eu já tá ali. Pessoal, eu acho que eu ia me voluntariar, inclusive, porque ia servir bastante gente e tal, e eu não ia ficar passando por aquele... Porque aquilo lá não tem... Imagina a força mental que você precisa desenvolver para passar... Não, e totalmente no escuro. É que no escuro, filme a gente... Literalmente no escuro, né? Porque ali eles mostram já quando a câmera chega, porque a própria lanterna deles ilumina as crianças, mas até aquele momento, totalmente no escuro. Então... Que é mais inóspito que isso? Você pensa, como é que ele sobrevivia, não? Os caras que caem nos Andes, a galera que cai em floresta, você ainda tem pelo menos um sentido, né? Que é a visão ali, e você pode não ter comida, né? Mas eles não tinham a comida. E eles não tinham nem sequer a visão, eles não tinham como se locomover. E o ar acabando. E sem ideia do que estava do outro lado. Não é assim, eu caí num buraco, vou ficar aqui, alguém vai lembrar, vai dar pela minha falta, vão vir me buscar aqui. Não dava para saber se alguém ia conseguir chegar até onde eles estavam. Eu acho que pior só se você ficasse preso num submarino, assim, sabe? Que você não possa fazer nada. É o Das Boot, do Wolfgang Petersen, que morreu semana passada. O Das Boot também é bem claustrofóbico e tal. Filmaço. Um negócio horrível. Sabag, eu queria só fazer dois comentários. Enquanto você foi falando, eu fui anotando aqui. Um que é Tem uma parte agora já de cinema mesmo, que você tem lá o trope, que sempre vai ter o antagonista, o inimigo. E eu gostei muito do jeito que ele desenvolve isso, que ele mostra como se vai ter um antagonista e logo depois ele desmonta isso, né? Porque a vida real não é com vilões, né? É com pessoas. Então ele coloca primeiro como se os SEALs não quisessem que os ingleses viessem. Você pensa, pronto, vai ser o sistema contra os ingleses tentando. Aí ele já desmonta. Aí parece que o governador que foi demitido vai ser o cara que vai atrapalhar e não sei o quê. Vai ter uma agenda própria, não. Não, o cara falar, o que vocês fizerem, eu vou responder. Tipo assim, tentem, só tentem. Eu assumo qualquer risco para ter essas crianças vivas. Aí quando chega o ministro, você pensa, pronto, agora é o Estado tailandês que vai chegar ali e vai querer... Não, a mesma coisa. O cara chega e fala, façam o que vocês precisam fazer, assim... E aí, cara, não e é bem isso. E daí, isso me lembrou um segundo ponto, que é quando a gente assistiu o especial do Chapéu lá, que ele dá nome a Sticks and Stones? Não, o que ele dá nome ao auditório lá da universidade. Sim. Não lembro mais. A gente comentou aqui no Quarentena Cult, né? A gente fez um especial. Tem um momento que a gente não comentou naquele podcast, que ele fala que como que ele entendeu o que era polarização. Ele chega e o professor falou, vou dar uma aula de polarização, olhem para esse lápis. E aí ele segura um lápis e começa a conversar com os alunos, mas ninguém pode tirar o olho do lápis. E os alunos vão ali, vão entrando, de repente ele dá um grito e todo mundo se assusta. Aí ele fala, aí que eu entendi, quando você está todo mundo focado em algo que está manipulando a sua mente, é fácil, e todos juntos, é fácil você ter medo. E como que você reage quando você tem medo, né? Às vezes com violência. Nesse caso, me lembrei muito disso, porque veja como a gente discute muito polarização, as pessoas que, né, não brigam em família, estão na internet, os algoritmos. E aí, como existe o lado positivo, né, também disso, que é quando você tem esse mesmo lápis, só que quando esse lápis não é para te provocar, esse lápis é para fazer um fim nobre, né? Então, esse lápis são 13 vidas em algum lugar e todo mundo focado. Não existe diferença. Não, os apátridas, né, que são ali, parte deles era imigrante ilegal. Não existe a minha lavoura que eu tenho que proteger. Cara, quando você tem um fim nobre, né, você vê que não tem por que você ser contra, porque você sabe o que você está buscando, e eu acho que, como o Jones bem falou, no fim das contas gera uma comunhão virtuosa que é inexplicável. É simplesmente inexplicável.
né? E ali você consegue tirar todas as diferenças, você tem vários tipos de pessoas, os egos são todos colocados de lado quando vem a dificuldade enorme, porque sabe que ninguém é capaz de fazer aquilo sozinho, né? Ninguém, não importa se você é bom, não importa se você é o melhor de todos, não adianta. Então os egos vão sendo deixados de lado e você vai debelando isso até você conseguir algo que é uma vitória também comum de todo mundo, né? Então, não sei, só fiquei com essa reflexão que, assim como o foco no ruim ajuda a polarizar, né? Porque você tem medo e uma sociedade com medo é uma sociedade arisca, mas também ao mesmo tempo, quando você ajuda a focalizar naquilo que é bom, você pode ter uma sociedade mais virtuosa. E o bonito dessa história é que quem se envolveu com essa história usa muito essa palavra, milagre, né? O próprio Ron Howard fala disso, né? Ele fala que a ideia dele, ao escolher fazer filme desse jeito, era fazer uma espécie de contar a história do milagre, né? Contar o making of do milagre. É evidente que existe um componente extraordinário nisso tudo, né? No encadeamento desses fatos, ter resultado, num resultado muito positivo, no fim das contas. Agora, você pode ter uma interpretação esotérica disso, né? Entender o milagre como algo externo que se manifesta e uma força extraordinária que salva aquelas vidas, como entender o milagre como algo criado, né? Algo que é resultado da ação humana, nesse caso, né? Então, aí, obviamente, você pode ter a tua crença para um lado ou para o outro lado, assim, mas como é bonito a gente testemunhar isso, né? Que essa comunhão consiga operar milagres, como foi o caso dessa história. Perfeito, não? E é um milagre até no sentido assim de pessoas que estão se superando de uma maneira que em outra ocasião não conseguiriam, né? Então, 7 horas para ir, 7 horas para voltar, a engenhosidade do cara que pensou na cápsula para tirar os moleques, tudo aquilo. Teve ali momentos para... tem lugares ali que é um pouco... A passagem é um pouco maior que uma régua daquelas que a gente usava na escola. Xalingo. Né? Aquela xalingo lá do... Cara, passar um ser humano por um negócio desse, cara, 38 com 2 cilindros de oxigênio. Com a possibilidade de uma pontinha daquela arrancar o tubo e você morrer ali na hora. Isso, morrer preso ali. Levar alguém junto com você. E eu acho que a maior lição desse filme é quando você tiver com o time de futebol dos teus amigos, não ir para a caverna brincar. Tá em outro lugar, ao ar livre. Eles não falam isso, mas eu imagino que eles tenham regulado a entrada ali na época das chuvas agora, né? Pô. Como tá chovendo, fica um cara lá na porta. Né? Pessoal, galerinha, vamos brincar em outro lugar. Sai daqui. X para acabar. Se fosse no Rio, a gente sabe que não ia continuar tudo igual. No Rio caiu uma ciclovia, meses depois caiu outra, morre todo mundo. Não dá nada. Que horrível. Então tá, então acho que aqui chegamos num consenso de que é uma ótima recomendação para os nossos assinantes. E aproveito aqui, antes da gente dar as indicações finais, a indicação mais importante para manter esse projeto de pé, se você chegou até aqui, é assinar a Gazeta do Povo. Entra ali no site da Gazeta do Povo, tem um botãozinho assinar logo em cima. E se você gostou desse conteúdo, se você gosta da Gazeta do Povo, se você entende que é importante manter um jornal com esse posicionamento, com posicionamentos claros sobre grande parte dos assuntos atuais, que defende a liberdade de expressão de maneira muito vigorosa e não tem medo de ser cancelado pelas turbas, assine a Gazeta do Povo, que você vai estar contribuindo aí para um debate mais qualificado no Brasil. Vamos para as indicações finais, então vai lá, Jones, começa aí. Eu vou indicar um negócio que eu comecei só recentemente e eu fiquei abismado com a qualidade que eu não botava fé que era assim, não botava fé, não. Cara, tô sentindo que ele tá com uma carinha de quem vai dar o braço a torcer, hein? Braço a torcer? Não, Better Call Saul. Better Call Saul. Que, tipo, cara, incrível aquilo lá. É o melhor roteiro já escrito na história da
da televisão mundial. Um pouco hiperbólico. Não estou sendo hiperbólico, não. É verdade, é verdade. Cara, não tem... Mais escrito. Não, os personagens, tudo. E é engraçado porque o Paulo também, eu estava conversando com ele não tinha também assistido. E eu não tinha porque eu não assisti inteiro o Breaking Bad. Mas como se passa antes do Breaking Bad, eu falei, vou assistir. Até pode ser uma coisa legal. Mas você não terminou Breaking Bad? Não terminei o Breaking Bad. Então isso explica o que você está dizendo aí. Que é o melhor roteiro? Não, mas são os mesmos caras. O Jones não estava presente no último Quarentena, que a gente gravou aqui, porque o Paulo fez a indicação do Jones, do Better Call Saul, no último episódio, mas com o propósito de começar a cisânia entre os participantes do Quarentena, porque ele queria a discussão de quem acha que é o melhor Breaking Bad e quem acha que é o Better Call Saul. Não, mas eu nem quero falar de cisânia, não, porque o Breaking Bad é muito bom. O que eu acho legal no Better Call Saul é que é um pouco mais leve, né? É bem dramático em alguns momentos, tal, mas é um pouco mais leve, tem mais componentes não de comédia, mas assim, ali de uma coisa assim mais cômica. E então eu gostei, assim, o fator entretenimento assistindo é incrível, tá? Nota 10, assim, né? Mas sempre tem o drama, né? Por exemplo, no episódio que ele volta para a cidade dele, que eu nem me lembro mais que cidade que é, ele reencontra o amigo da época que ele era o Jimmy Sabonete, né? Jimmy Sleep, que ele dava golpes nas pessoas e tal. E no final o cara morre, né? E fala, putz, essa foi a melhor semana. Antes de morrer, ele fala, essa foi a melhor semana da minha vida, que era uma amizade, o cara sentia muita falta daquela amizade, né? Porque o Saul, né? Que nem era Saul Goodman nessa época, né? Era o Jimmy McGill. Ele tinha ido para Albuquerque, então ficaram anos separados lá, tal. Cara, muito, muito legal. Tá emocionado com o Better Call. Já viu até o fim essa última temporada? Não, eu tô na segunda temporada. Não. Então tem chão ainda. Então, tem chão, eu tô adorando, porque tem bastante coisa. Tá na segunda e tá falando que é o melhor roteiro já escrito. Jamais escrito. Mas não tenho dúvidas. Não, quando você vê um negócio dessa qualidade, cara, assim, olha os personagens, Evandro. Não tem um personagem ali que não daria um outro seriado. Todos os personagens de Breaking Bad dariam um outro seriado. E se você quiser ver... Não, Breaking Bad é ótimo, Evandro. Não tô nem querendo entrar nessa discussão, porque é ótimo. São os mesmos caras que fizeram. Não, sim. Cara, se você pegar só a dupla de mexicano lá, os músicos mexicanos... Não, a dupla de mexicano lá que toca... No Breaking Bad? Hã? No Breaking Bad. É que eu não cheguei nessa dupla de mexicanos. Nossa, mas você não... Nossa, então você não assistiu Ozymandias, cara. Não assistiu, não. Você não chegou até lá. Jones do céu, você não sabe o que você... Vai, assista o Better Call. Não, eu vou assistir o Breaking Bad inteiro ainda. Isso é que eu tô assim... Eu fico com inveja porque você ainda tem tudo isso para assistir pela frente, João. Porra, é muita coisa, cara. É muita... Mas sei lá, é que eu vejo Sopranos, né? Vejo True Detective, primeira temporada. Aliás, uma coisa do Sopranos, que outro dia que eu não assisti esse episódio do Sopranos, mas eu vi porque eu vi num desses compilados. Minha filha número 2 assistiu. Não, no YouTube. Não, eu assisti bastante Sopranos, mas eu assisti na época que era na TV a cabo, então às vezes passa um episódio, pega um episódio aqui, um episódio ali, eu nunca assisti na sequência. E daí que eles repetem a cena dos bons companheiros, né? Eu nunca tinha percebido isso. Não, eles repetem frases de filme da máfia direto. Eu tento sair, mas eles me trazem de volta. Eles vivem... Eles repetem um monte. É que esse final de semana eu assisti os bons companheiros de volta, que é simplesmente... Homenagem ao Ray Liotta, falecido. Ray Liotta. Tem coisa aí, Jones, para poder fazer uma afirmação forte dessa aí. Tem coisa aí. O Jones é hiperbólico. Sabag, qual que é a tua? Minha indicação, olha, é uma indicação talvez precipitada, mas é porque eu fiquei emocionado com House of the Dragon. Eu gostei. É? Eu gostei.
o retorno a Westeros, a prequel do Game of Thrones, agora conta a história da dinastia Targaryen, e teve só o primeiro capítulo, por isso que eu acho que pode ser muito precipitado, porque pode se revelar depois uma porcaria, né? Mas assim, eu gostei bastante. Por que eu gostei bastante? Porque eu sou daqueles que gostava demais do Game of Thrones nas primeiras temporadas, naquela época que era bem mais difícil assistir, né? Vocês sabem. A locadora sueca, só ela praticamente permitia que a gente assistisse, se você não assinasse certos serviços. E eu achei que terminou muito mal, muito mal. Eu sou desses, né? Achou que a última temporada ali foi assim, uma derrocada. Você tá com a maioria, né? Tô com a maioria. Você sabe que eu adoro o final do Game of Thrones? Olha, lamento por você. eu só não gosto da solução final ali, quando tá o Bran, aquela parte, aqueles 40 minutos, no geral. Eu não gosto. Eu entendo que aquilo ali é uma preguiça tamanha. Mas tudo aquilo que todo mundo critica, a luta com os Walkers, com os Whites, cara, tudo aquilo eu achei incrível. A cena dentro do castelo, quando a área está sendo perseguida, a falta de iluminação que a galera criticou demais, eu achei tudo aquilo incrível. Então, se você viu esse, então, não gostou ainda assim? Porque eu vi, mas eu já falo por que eu não gostei. Quem é o criador agora, né? Porque os caras que eram os criadores lá do Game of Thrones original, os showrunners, saíram, né? E agora quem assumiu a direção criativa foi o principal diretor da série, que é o Miguel Sapochnik, que é o cara que dirigiu esses episódios mais importantes aí do Game of Thrones. Tem um cara que era do The Colony. Que? O cara que era o showrunner do The Colony, que é uma série bem ruim que tem na Netflix. Eu já assisti um pouco. Mas eu vi esse primeiro capítulo e achei que eles conseguiram acenar para o fã, deram uma boa indicação da história que eles podem desenvolver, trouxeram muitos detalhes ali que eu não tinha percebido, aí lendo e ouvindo os nerds que gostam muito disso, né, falando sobre os detalhes, tal, aquela coisa que o cara fala e aquela arma que ele usa e o lugar em que eles estão, sabe? A arma é da área, né? É a arma da área, exatamente. Eles então, enfim, ali. Eu gostei muito do primeiro episódio, vou ficar na expectativa de assistir todo domingo. Meio Casa dos Dragões? Casa dos Artistas Dragões. Da minha parte, mas eu gostei bastante. Agora, se vai ser tão bom quanto, se vai se manter assim, não sei dizer, mas é uma indicação então precipitada. Eu vou desindicar, hein, Sabag, mas é o primeiro episódio, eu sei que foi o setup, né? Eles colocaram. É que quando você. Assistiu, eu gosto muito de assistir. Eu gosto muito da série original e gosto de tudo. Eu gosto da Daenerys ter virado a louca. Eu adoro isso, porque foi muito criticado isso, né? Porque toda mulher de poder tem que virar vilã no final, aquela coisa toda. Dane-se. Foi bem escrito, foi ótimo e estava lá desde o começo, né? Que ela sempre tocou o terror. Onde ela chegou, ela matou um monte de escravo na segunda, terceira temporada e todo mundo fala, não, ela nunca foi louca. Não, ela foi, ela era louca desde o começo e foi até o final. Aquela cena dela invadindo King's Landing e tacando fogo. Cara, aquilo ali pra mim é catártico. Pra mim, o pior de Game of Thrones é ali na quarta temporada, quando fica a área lá no sem rosto, lá, que ela fica treinando com o cara. Aquilo ali que tinha a moedinha, o Relan Valaris, sei lá como que é o nome que eles falavam, aquele negócio lá. Aquilo ali que eu achava chato, né? Mas, pô, o resto, né? O trial do Trial by Combat. Cara, eu acho tudo incrível na primeira temporada. Tudo. Julgamento por combate. O que é o julgamento por combate? O julgamento por combate do Tyrion, cara. Porrada. Que é o anão. É incrível. Resolve no soco. É incrível. Tem anão na série que já é um bom fator, né? Não, é o melhor personagem. O Jones está por fora do Game of Thrones completamente? Não completamente. Eu assisti, eu acho que a primeira e a segunda, uma parte da segunda temporada, porque na época. Cara, como é bom ser o Jones, né? Essa vaga ter eu queria tanta coisa para ser feita aí. Que é novo, né? Mas deixa eu colocar algumas coisas. Fale.
clima. Cara, lembra do começo de Game of Thrones, os caras lá no norte chegando com um cara correndo, sendo decapitado, tudo opaco. Cara, era outra coisa. Assim, você tinha um clima sombrio. Aqui já é meio climinha de televisão, né? Então, assim, ele não é... Até a parte lá da zona, né? É muito diferente. Assim, eles tentam fazer uma zona de teatro, Bordel. assim. Bordel. Do bordel, isso. Lupanar. Pleasure Casa de House. tolerância. Isso. Pleasure House, como eles chamam na série, assim. Cara, você fala assim, aquilo ali é tudo teatro, assim, não é um negócio sujo, um negócio que dá medo, que de repente né, você encosta no prego e pega o tétano. No Game of Thrones, um Zé Ninguém, se você olhasse, ele não te gostasse, ele te passava uma lambida ali e você morria, e pronto, podia ser o protagonista. É outro momento histórico, cara. 200 então, anos não, antes, ali, sabe, tá todo mundo fazendo sexo, daí alguém fala, ele vai falar de todo mundo, vamos olhar. Isso num bando de pervertido, sabe? E aí, assim, beleza, o clima, cenografia, eu achei tudo limpo demais, assim. Falei, cara, isso daqui não parece nada com Game of Thrones. Nada. Casamento Aquela vermelho, matança lá da guarda da cidade, é incrível aquilo, cara. Eu achei aquilo muito fraco. Mas nossa, muito fraco, não. muito fraco. Mas tudo bem, essa é uma parte. Eu sei como vocês podem decidir isso. Julgamento por combate. Na semana que vem eu vou trazer um julgamento por combate. Me lembrem disso. Eu vou trazer um que era a minha indicação, mas eu estou mudando minha indicação para ser a desindicação do Sabá, e que é um julgamento por combate incrível. Elenco, meu Deus do céu, mas não dá nem para comparar o elenco. Assim, a menininha protagonista que vai ser provavelmente a protagonista, ela parece o piazinho do Mad Max 3 lá, se lembra? O 2, do Mad Max 2, que eles encontram lá, roubando o... Aquele que é meio... O piazinho que não fala, que fica... Cara, ela é a cara daquele piazinho. Nossa, cara, mas são atores. É filha daquele pia. Pode ser. Não sei, eu tô chutando aqui, eu não vi nada. Não, é a cara, e com a mesma interpretação. Assim, não tem... Assim, o único ator bom, né? É o único ator que eu identifico, esse ator é bom. E aí eu tô falando, perto de Ned Stark, tô falando perto do Kingslayer lá, me fugiu o nome lá. O Jaime, perto... Cara, Brienne, o Cão, perto de todos esses personagens. De todos. Do que foi emasculado lá, que eu adorava, o... Joffrey. Não, Joffrey era moleque. É o Ellen lá, o Alf Ellen. O Alf Ellen, o irmão da Lily Ellen. Cara, que ator! Daí você pega e entra aqui e você fala, meu Deus, o que sobe? Tem só o Príncipe Philip ali, que era o da série da Rainha Elizabeth, que é um grande ator. Você olha assim, mas o cara tá sendo podado. Pede Constantine, grande ator. Mas o Matt Smith, né? Que é Matt Smith, pô. Matt Smith, ele tá numa fase ruim de escolhas da carreira, né? Quem que é o Matt Smith? Doctor Who. Porque Who durante muito tempo. O Matt Smith é o marido da rainha na série lá de Queen. Nossa senhora, cara. Ele tava num momento bem ruim. Você viu ele no Morbius? Não assisti. Com o Jared Leto. Nossa, cara. É um bom ator. Tem uma cena ator britânico. Aí tira isso. Beleza, tá bom, vamos lá. Não é o mesmo padrão de Game of Thrones, Evandro. Você tem que aceitar. Isso daqui o mundo é outro. Isso daqui é uma série para streaming, né? Apesar de ser o carro-chefe da HBO, é uma série no mundo dos streams. Você não precisa mais concorrer com, né? Beleza. Aí você tem o plot. Assim, o plot é tão... Cara, o plot é tão óbvio, né? É tão óbvio desde o começo que você chega ao ponto, e isso é uma manipulação muito ruim de sentimentos, que você torce para que a mãe e o filho morram, porque você sabe que eles têm que morrer para você ter a disputa. Então, assim, só que isso é ruim, porque o jeito, visão utilitarista do diretor, sem talento, que constrói... Foi o mesmo diretor que você gostou do episódio lá, cara. Adoro Guerra dos Bastardos. Para mim é um marco na televisão brasileira, Guerra dos Bastardos. É o mesmo cara. Brasileira não, né? Mas é um marco na televisão.
adoro aquilo. Só que, infelizmente, as pessoas podem acertar sem querer. Mas, sabe, série não é o diretor, sabe? Tá. Não, Série faz não é o diferença. diretor aqui. Faz diferença. Não, Eles trabalhavam com um grupo pequeno. É o produtor, ele é o produtor junto, é a equipe de produção que define tudo. Não, Você acha que é... Cara, veja a Ruptura. Ruptura, eu só não vou falar aqui para não me xingarem, mas Ruptura claramente tem os episódios que são incríveis e os episódios que você fala, puta, e daí você vai ver é compatível com os diretores. E assim, é uma discrepância. O próprio Game of Thrones tinha quando eles botavam os famosinhos para dirigir, né? Tipo assim, caía a qualidade. Cara, tem vários casos. Breaking Bad, cara, se eu não me engano, tem um episódio com o Tarantino dirigindo. E você enxerga, você olha ali e vê a diferença de quando é. Tarantino dirigiu o episódio do eu acho que ele dividiu, se eu não me engano, com um outro diretor, aquele A Mosca. Se eu não me engano. Quem dirigiu, o Tarantino dirigiu um episódio do ER, do Plantão Médico. É verdade. Que era um episódio simplesmente sangue do início ao fim no negócio. Era um episódio bom do ER. Mas sempre tem, né? Assim, o Ewan McGregor, né? O próprio Taika Waititi, quando fez o Mandalorian ali, você via o episódio onde ele estava. Assim, é muito claro. Eu acho que dá para colocar a mão. Mas esse primeiro episódio, eu entendo a dificuldade. Eu entendo a dificuldade de você relembrar ao público qual é a história que você quer contar. Entendo a dificuldade de você... O R.R. Martin é um cara muito complexo, você tem que abrir muito leque, mas ainda assim é uma história que você sabe... Nossa, mais uma vez você vai me falar então uma que... Uma história menor, né, na comparação com a saga. Sim, mas ainda assim vai ser uma série que vai exigir milhões. Você pode escolher. Eu acho que o true... Eu sou fã true. Vai gostar. Você tá me lembrando, Evandro, um amigo que eu tenho, que assistiu Matrix primeira vez e saiu falando mal. Mas aí depois ele mudou a opinião dele, sabe? Esse erra sempre. Você me lembra esse cara. Não. Cara, eu quero mudar. I want to believe. Trazer como indicação porque eu queria assistir mais episódios. Beleza, fica. Eu quero mudar, mas tudo que eu vi, assim, vamos lá, sério. Sabag, hoje, depois de tudo que a gente discutiu, durante 110 episódios, você vai me falar que é uma grande novidade a menina que vai desafiar o patriarcado e vai ser a grande... Não é uma novidade. Eu estou dizendo que, como alguém que gostava muito do Game of Thrones, eu me senti contemplado. Eu pensei, que bom, estão me dando aqui aquele doce que eu gostava lá em 2011, sabe? É isso. Mas eu quero aproveitar a nossa discordância para convidar, então, o nosso espectador que assistiu, porventura assistiu aí o House of the Dragon, está na HBO Max. Alguém falou esse Casa das Lagartixas, é o nome do... Alguém comentou lá, vocês só falam da HBO Max agora. Não, é só coincidência, a gente não tem predileção. Ninguém paga a gente para falar sobre nada. Então, não, mas é o que eu mais consumo, porque é o que tem conteúdo mais compatível com o que eu gosto. Cada um tem lá as suas preferências, mas não é a gente. A gente não é pago, inclusive, se alguém quiser pagar para a gente falar assim, Netflix, eu quero pagar você. E na Gazeta do Povo. Daí a gente faz só da Netflix, faz só da Amazon. Não. Vai falar com o comercial vai colocar aqui algum adesivo aqui. Vai pagar lá, mas nunca algum comercial vai afetar a opinião que o jornalista Gazeta do Povo. É verdade. Convido o nosso espectador a deixar a sua opinião aqui. Nos nossos. Ele vai desempatar. Desempate pra gente. Se você assistiu o programa, o que você achou? Gostou ou não gostou? A gente volta a falar sobre nos próximos episódios. Não vamos ficar falando disso. Se as pessoas gostaram, se você tiver muito apoio, Sabag, a gente faz um recap capítulo a capítulo aqui no final dos programas. A gente discute. Vamos lá. A gente discute toda semana como foi o episódio anterior. Isso. Porque a gente sempre fica nessa dúvida, né? Será que o nosso público quer assistir o que está aí em voga no momento e tal? Às vezes quer, às vezes não quer. A gente tem que deixar o comentário para a gente saber, senão como que a gente vai saber? Se também não querem falar de outra coisa, alguma outra coisa que interessou aí, que a gente não está falando, a gente sempre está atento aos comentários que vocês fazem. Se vocês quiserem que a gente faça um recap do Chaves, aqui, semana a semana, do Chaves, do Carrossel, sei lá. Pousonoff pode falar sobre Tieta de 1989, fazer Pantanal recap de 360. da Manchete. Pantanal da Manchete. O que vocês querem? Qual que você indicou, Sabag, mesmo?
Eu indiquei o Game of Thrones aí, ó. E eu desindiquei o Game of Thrones, então acho que a gente chega ao fim de mais um episódio do Quarentena Cult. Até a próxima semana, pessoal. Deixe seu like. Obrigado, gente. Tchau. Você está ouvindo o podcast Quarentena Cult. Oferecimento Unipar faz a química acontecer.